As pessoas, quando olham para você, as mesmas conseguem identificar quem você é? Ou é preciso você dizer quem é e no que acredita? Será que você não perdeu a sua identidade de cristão? Se as pessoas olham para você e não conseguem ver uma identidade nítida, você corre o risco de ter perdido sua identificação. Então veja só, se a sua identidade está diluindo, ou se você já não tem identidade, mas você precisa nos assistir. Vamos para o desenvolvimento deste material. Nos acompanhe em nome de Jesus Cristo, a fim de que, de alguma forma, possamos lhe abençoar e lhe ajudar em alguma coisa. Graça e paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom. Sou muito grato pela sua vida e, na medida do possível, você abrir um espaço aí no seu cotidiano para nos acompanhar. Glória a Deus pela sua vida. E você que está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, se sinta abraçado por este projeto, porque o mesmo tem sido desenvolvido para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. E se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no botãozinho abaixo, inscreva-se, né? E ao se inscrever, deixa o seu like ou o seu dislike, você é livre para fazer isto. E fazendo o dislike ou o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas rodas de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. Aí você pode se fazer a pergunta, mas se eu aperto o dislike, eu vou compartilhar o quê? Compartilhe o motivo por que você deu o dislike no vídeo. Mostre este material de qualquer forma para outros. E de repente, esses que você vai compartilhar o material não gostando do mesmo, talvez estes gostem, de certa maneira, para a edificação de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Apoie este projeto. Nós estamos lhe pedindo em nome de Jesus Cristo. Precisamos sim do seu apoio. Isto aqui só existe se você também participar. De qualquer forma, glória a Deus pela sua vida e de sua casa. Enfim, nós não sabemos qual foi o seu rendimento nas salas das nossas EBDs. Se você participou, você viu que foi um conteúdo tremendamente edificante. Se você não participou, você tem a oportunidade de acompanhar por este e por outros meios de comunicação, outros canais, também o mesmo conteúdo. Aqui nós não vamos estudar o conteúdo em si, mas bater um papo sobre algumas perspectivas, sobre alguns pontos das nossas lições. Um dia, certamente, vamos criar este vínculo de comunicação e, com certeza, nós iremos nos comunicar com mais facilidade. Ou trocar ideias, como você achar melhor de se entender. Eu espero, com muita franqueza, que o objetivo das nossas salas tenha ou venha a se esclarecer na sua cabeça e que você possa ter um entendimento sobre a perspectiva ou ponto central das EBDs em pontuar estes assuntos na sala. Eu espero que você já tenha identificado os fundamentos deste esfriamento, dessa diluição de identidade. Na lição passada, nós observamos a estrutura ou a fundamentação na polarização das escrituras e o porquê dos comentaristas, dos produtores de opiniões, das narrativas ganharem força dentro da casa. Quando estes ganham força, há o enfraquecimento no fato, na verdade em si. Entenda, o que nós estudamos no domingo passado foi que a opinião ela ganha holofortes mais do que a própria verdade ou o próprio fato. E isto foi o que nós estudamos no domingo passado. E quando nós priorizamos os comentários, as narrativas,
a verdade e os fatos, elas vão sendo abandonadas e a massa ficando apenas com o que está sendo especulado, ou por opiniões, ou pelas opiniões. E a causa destas coisas serem assim é simplesmente pela desistência da massa em praticar a sua leitura cotidiana, a leitura das Escrituras, a observação nas Escrituras. Quando nós deixamos de observar as Escrituras, estamos propensos a ficarmos somente com a opinião e com especulações ou narrativas sobre o fato, sobre a verdade ou sobre as Escrituras em si, para que você possa entender mais facilmente. Então, a partir desta premissa, você pode compreender facilmente que a lição anterior, ela faz uma ponte para o que nós estudamos na manhã deste domingo. Quando nós deixamos de praticar a leitura das Escrituras e ficamos com a narrativa, o próximo cenário vivido por mim ou por pessoas que fazem assim é o desacreditar na operação dos milagres, é desacreditar nas manifestações do Espírito Santo. Por que que estas pessoas desacreditam nas manifestações do Espírito Santo? Porque elas deixaram de praticar a sua leitura, deixaram de examinar as Escrituras e ficaram somente com as narrativas, ficaram somente com as opiniões outras. Este é o motivo de não acreditarem nas manifestações do Espírito Santo. E a lição de hoje já faz uma ponte para a próxima lição, que é a lição de domingo que vem, que vamos tratar sobre os desigrejados. Então observe, quando eu deixo de ler as Escrituras e fico com as narrativas, eu deixo de acreditar nas manifestações do Espírito Santo, obviamente também nos seus dons. Quando eu não acredito nas manifestações do Espírito Santo, que naquele movimento não há verdade, eu deixo de ir à igreja, eu me torno um desigrejado. É isto que está acontecendo. Então todos, isso aqui é todos, você que se intitula desigrejado, que não precisa de igreja, que não precisa se congregar, que não precisa participar por motivo nenhum, e tudo que você precisa está na sua casa. Então você que conhece uma pessoa assim, este é o fundamento da existência destes. Primeiro, deixaram de examinar as Escrituras. Segundo, ficaram com as narrativas, ficaram com as interpretações, ficaram com opiniões outras. Quando estes andam neste caminho que é perigoso, quando você anda nesta trilha, na trilha das opiniões, sem consultar estas opiniões, sem fazer o filtro destas pelas Escrituras, você automaticamente deixa de acreditar nos ou nas manifestações do Espírito Santo. E, obviamente, isto suja ou causa frustrações na pessoa e, de alguma maneira, o único motivo ou a única razão que ela encontra para a solução deste problema é não participar mais nas igrejas, é não participar mais da sua congregação, porque para ele tudo aquilo, outros ou outras, é bobagem. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Isso aqui já é uma ponte para a lição do domingo que vem. Então, quando a pessoa se intitula desengrejado, é óbvio que ela não faz isso literalmente. Ela vai dizer que não precisa estar na igreja todo dia. Quando você ouvir uma pessoa se proferindo, ou se identificando, se manifestando, dialogando desta forma, é porque ela perdeu sua identidade. Ela perdeu sua identidade. E, de alguma maneira, ela está tentando provocar ou criar uma outra e fazendo uso de todos os meios para solidificar uma identidade ilusória, ok? Mas este assunto é para o próximo vídeo. Neste, vamos discutir o enfraquecimento da identidade pentecostal. Ao longo dos anos,
o movimento pentecostal sempre esteve sob ataque. Sempre foi alvo de crítica, de comentários maldosos. E nos dias de hoje, este aglomerado de opiniões, de crítica, eles se multiplicaram. E de alguma forma tem constrangido a vida de muitos fiéis, enfraquecido muitos outros. E em determinadas situações ou casas, este pentecostalismo que nasceu no coração de cada indivíduo, de cada cristão, de cada membro, que fomentam este pensamento, vem se esfriando assustadoramente, porque são pressionados por opiniões outras e são confrontados por ideias outras, por heresias outras, e fica aquela dúvida no ar. Será que o que nós acreditamos mesmo de fato? Esta é a pergunta que fica no ar, que fazemos de imediato. Porque nós estamos nos calando com tanta facilidade, transparecendo dúvida no final das contas, naquilo que acreditamos. Nós transparecemos dúvida quando nós não temos a habilidade de confrontar estes pensamentos. Quando abaixamos a nossa cabeça, o nosso comportamento, ele é muito fácil de identificar. O pentecostal, ele é conhecido na sua agitação. Quando não tem argumento, começa a gritar alto, começa a fazer o movimento, começa a fazer aquela encenação, né? Esse é um resumo do perfil do pentecostal. E não é que não temos argumento, é que nós não fomos treinados para confrontar quando somos confrontados. Esse que é o ponto. E fique bem claro na sua cabeça que o pentecostal, ele não é treinado para debater. Nós não somos treinados para o debate. Nunca fomos treinados para debater. Nunca sentamos em um seminário para desenvolver técnica de debate. Não. Sempre que sentamos em uma academia com a intenção de aprender o evangelho e desenvolver técnica para transmiti-lo, não para defender a opinião diante de uma circunstância de debate, de um confronto, de um frustrado. Você consegue me entender? Se você não consegue me entender, me entenda. Porque sempre os que provocam este tipo de discussão têm alguma frustração sobre o pentecostalismo, sobre os pentecostes, sobre o pentecostal, o canela de fogo, o canela roxa, o sapato de fogo. Sempre tem um preconceito, sempre tem uma crítica. Ou seja, os que fomentam este pensamento são frustrados ou foram frustrados no longo de sua vida, em um determinado momento de sua vida. E criaram a ênfase dentro do seu coração de que precisam desmascarar estes que vivem ou que procuram viver uma vida separada das outras. Mas desmascarar o quê? Que aquele movimento que eles estão fazendo não é verdadeiro. Mas por que estes fomentam este tipo de pensamento? Porque eles, na longa caminhada, na peregrinação de sua vida, eles chegaram no fim da peregrinação e não conseguiram aquilo que tanto almejavam. Não conseguiram os dons espirituais. Não conseguiram ter esta experiência que outros tiveram e eles nunca tiveram. Você imagina como é difícil você ter uma vida dentro da casa e nunca ter visto uma fagulha no sobrenatural e de repente um outro vem lá de fora todo arrebentado e na primeira semana começa a ter revelações, começa a andar no sobrenatural. Você imagina como é que fica os de 25 anos de casa que nunca tiveram oportunidade de ver uma fagulha, uma faísca.
E Deus revela para o pequenininho que chegou na casa ontem. Então, é a partir destes é que começam a indústria de fomentação dentro da casa. Estes, vendo os pequenininhos que entraram na casa ontem, andarem, nadarem no sobrenatural, terem uma experiência pessoal com seu Deus, tremendamente, vivendo o mundo espiritual, presenciando as manifestações do Espírito Santo através dos seus dons. E ele a vida toda não sentiu nada, nenhum arrepio. Meu irmão, você pode acreditar que estes são os maiores opositores da própria igreja. É por isso que nós estamos apanhados de tantos problemas e que somos obrigados a gastar muito tempo para conscientizar a massa, o restante da igreja, para que não caia nos seus laços. E isto tem acontecido nos nossos dias, e por este motivo é que as convenções têm trabalhado arduamente para produzir o material como este discutido nas nossas EBDs, na manhã deste domingo, durante este trimestre, para que você tenha um pensamento lúcido. Se nós de alguma maneira estamos aderindo a pensamentos como estes que estamos discutindo neste trimestre, nós temos tudo para sermos os desengrejados do amanhã. Nós temos tudo para desacreditar da operação e das manifestações do Espírito Santo. Pois o que é mais chocante em tudo isto é que estes ataques, em parte, são produzidos pelas pessoas do lado de fora. Mas os ataques mais preocupantes são que são produzidos dentro da casa. No lado externo, no lado de fora, esses ataques subdividem entre as pessoas ímpias e as que defendem a mesma bandeira. A corrente do Evangelho. A corrente do Evangelho. Você sabe que uma corrente existe em muitos elos. É assim como o Evangelho de Cristo tem se expandido sobre o mundo e se revelado de diferentes formas. Aqui estou fazendo uma ênfase às outras denominações. Muitas outras denominações, não quero citar nenhum nome dela aqui para não ser levianos. Mas o que tem acontecido é que umas concordam no batismo no Espírito Santo. Outras discordam. E as que discordam, o ponto de argumentação é que este movimento foi apenas um movimento apostólico, um período apostólico. Mas nós temos prova de que este movimento, ele transcendeu as gerações seguintes, as gerações futuras, os séculos, chegando à nossa geração, chegando ao presente momento, ao presente tempo. Então elas nos alcançam. E o ponto de diversão, ela acontece aqui. Então nós gastamos tempos brigando entre pares, entre aspas, não é da mesma casa, mas da mesma corrente. Ficamos brigando, quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu, quem não vai, quem é a correta, quem é a mais certa, eu sou a justa, eu sou a verdadeira, a outra é a falsa. Então estamos nessa discussão. E o pentecostalismo, ele sofre um ataque contínuo tanto da parte externa em duas frontes, que é a parte ímpia e a parte que faz parte da corrente do Evangelho, que são outras denominações, e um ataque interno dentro da casa. De uma forma ou de outra, os ataques externos, tanto pelas pessoas ímpias, ideologias e tantas outras coisas que está acontecendo, que nós estamos trazendo para dentro da nave das salas para a discussão, mostrando para os nossos irmãos o que está acontecendo, mostrando para os mesmos que estas ideologias elas conseguiram romper as fronteiras determinadas pela igreja, elas conseguiram romper, estão dentro da casa, mostrando que estes ataques
alimentam os que estão sendo produzidos dentro da casa. Meu irmão, e enfrentar os de dentro de casa é problemático. Porque quais são os tipos de ataques que acontecem dentro da casa? É o isento, o isentão. É aquele que fica sentado no seu lugarzinho, não toca em ninguém, não incomoda ninguém, mas não quer que ninguém lhe incomode. E na sua perspectiva, ele fica como juiz da casa, como um promotor da casa, como um advogado da casa. Meu irmão, é um problema. Ele não participa do trabalho. Ele não cultua o seu Deus com os seus pares. Não. Ele está lá como advogado, como juiz, como promotor, procurando o defeito, procurando o certo, julgando o errado, condenando o certo, inocentando o errado. Mas quem é de fato que está errado? É este tipo de situação que a igreja está vivendo hoje. Nós, querendo ou não, a pressão externa conseguiu mobilizar alguma coisa dentro da casa. E nós estamos sentindo o efeito delas. Quais são os seus efeitos? É o espaço vazio no seu banco ou ao lado da sua poltrona quando você se congrega. Este é o maior efeito. Ah, mas eles não puderam participar do trabalho. Quem é que lhe garante isto? Se suas vidas continuam sendo as mesmas, as rotinas dos mesmos não foi alterada, porque alguma coisa mudou, alguma coisa influenciou eles. Veja bem, é fácil de identificarmos estes? É claro que sim. Por que estes estão sendo engolidos? Porque, primeiro, deixaram de consultar, de examinar as Escrituras. Segundo, ficaram com as narrativas, ficaram com as opiniões, com os comentários de terceiros. Deixaram ou abandonaram a opinião, abandonaram a interpretação correta das Escrituras. Elas mesmas perderam a capacidade de interpretação, de raciocínio. E, obviamente, com isto, deixam de acreditar na manifestação do Espírito Santo. E é isto que nossa lição de hoje tem tratado com muita ênfase. Me permitam, com todo carinho e com todo respeito, fazer este comentário. Todas as outras casas, denominações, não vou dar nome aqui a elas, todas as denominações funcionam sobre a existência de um cremos. Todas elas têm um cremos. Então, nós estamos hoje gastando tempo para convencer os nossos pares. E enquanto isto, o que deveríamos fazer, estamos deixando, que é de mostrar o Evangelho a quem não tem intimidade com ele, quem não conhece. Mas não, nós estamos ganhando gosto, prazer, estamos tendo prazer em fomentar discussão. Como eu lhe disse agora há pouco, nós não somos ou não fomos treinados para debater, mas isto está mudando. Estamos ganhando gosto pela coisa. Estamos sendo espinho de garganta para muitos. Isto está mudando. A questão é que nosso foco nesta mudança, estamos nos afastando do principal foco, que é a pregação do Evangelho. Discutir bandeiras não é pontual. O que deveria ser pontual era que as bandeiras se unissem e começassem a trabalhar juntas para a propagação do Evangelho, não para
levantar o estandarte de quem é certa e de quem é errada. Mas não é isto que está acontecendo nos nossos dias, com um índice, com um grau bem maior do que já existiu. E aos poucos, os nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pares estão sendo engolidos por estas sutilezas, por essas armadilhas que são quase imperceptíveis. Mas se quisermos ver, se quisermos identificar, conseguimos sim, porque o Espírito Santo ainda é o mesmo e ele não mudou. E para o desagrado de muitos, a identidade do pentecostal é a capacidade que ele tem de falar em mistérios, não por conta própria, pelo contrário, por crer nas manifestações, por crer no dom do Espírito. E por ter este dom do Espírito, o falar em mistério é a manifestação física deste dom. E é aqui que nasce o desagrado de muitos, porque outros não acreditam. Você tem o seu creme. Nós usamos o mesmo fundamento, que são as Escrituras. Nas Escrituras, como pentecostal, nós acreditamos, nós cremos. Em 1 Coríntios, capítulo de número 12, e segundo a perspectiva do apóstolo Paulo, ele apresenta as manifestações do Espírito Santo a partir do versículo de número 8. E no versículo de número 10, nós temos uma destas manifestações, que é a variedade de línguas. Você tem o direito de concordar e de discordar, é um direito seu de fazer isso. Mas você não pode impor seu pensamento, você não pode impor a sua cartilha, a cartilha da sua casa, para outras casas. Nós acreditamos assim. O apóstolo Pedro dá testemunho de que aquele movimento que aconteceu no dia de Pentecostes era o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28. E para os escatológicos de plantão, esta profecia de Joel, assinalada pelo apóstolo Pedro, em Atos capítulo de número 2, versículo 16 seguinte, onde o mesmo afirma que o Pentecostes é o cumprimento desta profecia, mas ele não está dizendo em nenhum momento que ali é o fim da profecia. É tão tal que ele faz menção de toda a profecia de Joel, capítulo de número 2, versículo de número 28. Ou seja, não é só o versículo de número 28. Você tem que observar toda a profecia a partir do versículo de número 28 ao versículo de número 32. Pois o profeta, inspirado pelo Espírito do Senhor, o mesmo desenha o início e desenha o fim desta manifestação. Exatamente. A partir do versículo 28 do capítulo de número 2, nós temos o início deste movimento, o início desta manifestação, e temos o fim. O profeta Joel assinala o começo e também assinala o fim desta manifestação do Espírito Santo. E nós estamos no meio, no centro, não vou dizer exatamente no centro, mas estamos caminhando para o fim desta profecia. E fique aqui registrado, esta profecia se inicia no Pentecostes, mas ainda não tivemos o seu apogeu. Ainda não tivemos o seu apogeu. Aqui nós temos uma profecia progressiva e a mesma vem se cumprindo periodicamente sobre cada geração existente e que vem existindo, e ela vem se renovando e ela vem se cumprindo, assinalando para o seu apogeu. Ainda não tivemos o apogeu desta profecia iniciada lá no Pentecostes, no dia de Pentecostes. Ainda não tivemos. Hoje você pode ser um opositor sobre esta perspectiva, sobre este ponto de partida, sobre essa interpretação. Mas no apogeu desta profecia, amanhã você poderá falar em mistério. E aí, meu irmão, como é que você vai se comportar? Você está dizendo, mas você não tem evidências de que isto vai acontecer. Mas temos a certeza e a convicção
de que vai ser assim. E no apogeu do versículo 28, nós teremos o cumprimento total desta profecia. Total. Ainda se estendendo mais à frente. Mas o apogeu do versículo 28 ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. O versículo de número 28, o seu cumprimento total teve início lá no Pentecostes. No seu cumprimento total, acredite ou não, vai ser instantâneo o derramamento deste Espírito. Você vai começar a falar em mistério aonde você estiver. Os jovens profetizarão, terão visões, os velhos sonharão simultaneamente. Em todo o globo, simultaneamente. Estes acontecimentos ainda não aconteceu em sua totalidade. Isto acontece, sim, em nossos dias. Você querendo acreditar ou não. Eu estou falando aqui no apogeu, na totalidade do cumprimento da profecia de Joel 2:28. Quando aconteceu lá em Pentecostes, não tínhamos os nossos velhos e nem as nossas filhas, ou as filhas não estavam presentes, não registramos ou não temos conhecimento de que no dia de Pentecostes alguém profetizou ou alguém teve sonhos. Não. Mas teve o início, teve o cumprimento da profecia de Joel. O apogeu ainda está por vir. Hoje você é um crítico. Hoje você não concorda. Mas, acontecendo o apogeu, amanhã você falará em mistério. Você não acredita? Isso é um problema seu também, ok? Isso é um problema seu, inteiramente seu, exclusivamente seu, se você não acredita. Mas uma coisa é certa, estes que vão falar em mistérios, estes que falarão a língua dos anjos, não vai ser os ímpios. A corrente do evangelho falará a mesma língua, profetizarão sobre o mesmo manto, terão visão da mesma perspectiva, instantaneamente. A visão que os seus velhos terão serão os mesmos do outro lado do planeta, instantâneo. Toda a igreja de Cristo. Esse aí é o maior sinal do arrebatamento da igreja. Este é o clímax. E vai se estender essa profecia até a segunda fase da grande tribulação. Onde é que está isso? Você lê no versículo de número 32 de Joel, capítulo de número 2. Você é formado, você estudou escatologia. A igreja de Cristo poderia estar se aprofundando nestas questões, nestes assuntos. Mas não. Nós temos que voltar para o discipulado e aprender novamente sobre nossa fundamentação, nossos fundamentos. Porque nós estamos vendo os nossos pares se perdendo dentro de casa. Então nós temos que resgatar a fundamentação no que acreditamos para não perdermos os que já estão dentro de casa, que não vieram ontem. Você consegue ver a gravidade disso? Não vieram ontem. Então nós temos que mostrar a partir desta premissa que o mundo que tanto nos esquivamos e nos protegemos dele, ele está dentro de casa, sem percebermos. É o nosso vizinho de banco. É aquele que fala mal de todo mundo. É aquele que vê problema em todo canto. Vê problema em todos. Em todos. Todos são falhos. Todos são corruptos. Todos é um problema em si. O que deveríamos fazer? Primeiro, nos distanciar o máximo que pudermos. Essa seria a primeira ação quando identificássemos esses tipos de pessoas.
Mas nós não somos treinados para fazer isto. E de uma maneira ou de outra, estas acabam nos influenciando. E quando estas conseguem, o nosso serviço, o nosso rendimento diminui ao ponto de chegarmos à conclusão de que não precisamos mais ir à igreja, estar ou nos congregar. Quando este estágio chegar, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você está no fundo do poço e não sabe. Então nós temos que voltar, nós temos que resgatar, nós temos que gritar de qualquer forma o que está acontecendo. Você tem vergonha de apresentar a manifestação física do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você lutou, buscou e recebeu. Agora você tem constrangimento em manifestar porque o seu vizinho acha você estranho ou aquele comportamento bizarro. O que fazer para se proteger dessa situação? Quando você identificar estes, basta examinar que tipo de fruto ele produz. Porque estas são as especificações que Cristo nos dá para conhecer o trabalho ou o serviço de alguém. É só examinar o seu fruto, é só examinar os seus serviços, aquilo que ele produziu, aquilo que ele faz, como ele vive, como ele se comporta na sociedade. É muito fácil identificarmos este tipo de pessoas. Pois se não fizermos este tipo de filtragem, uma hora ou outra, vamos ser engolidos por esse bicho-papão. E para que o povo não perca a fé, que é uma das manifestações do Espírito Santo, sobre o mesmo, nós temos que mostrar que o Espírito trabalhou de diferentes formas e em diferentes épocas sobre vidas de diferentes homens e mulheres no decorrer do tempo. Nós temos que mostrar que o Espírito Santo se manifestou de uma forma poderosa na criação, na vida de Bezalel, na vida de Gideão, na vida de Jefté. Nós temos que fazer esta exposição que o mesmo Espírito foi presente e sua manifestação foi real na vida dos sacerdotes, na vida dos profetas, na vida dos reis, a fim de que os irmãos não percam a fé na existência do Espírito Santo. Porque o mesmo pensamento, ou este pensamento que defende a sua existência, está sendo bombardeado, dizendo que é relativo, pois estamos vivendo a era onde tudo é relativizado. Meu irmão, as Escrituras estão ao seu alcance. Examine-as, entre para dentro dela, faça a sua própria pesquisa, desenvolva a sua própria opinião, mas não seja influenciado facilmente por outras, em nome de Jesus. Se você tem dúvida no que acredita, regresse, volte para os primórdios, comece a analisar os nossos pais na fé, observem como o Evangelho chegou na nossa pátria. Estude, analise, leia, ouça alguma coisa sobre a vida de William Duran e Gunavingr e Daniel Berg, titulados como os pentecostais da primeira geração. Eles criam nisso, eles criam nesta doutrina, eles criam no que nós estamos transferindo para você, o que as EBDs estão abrindo as salas, mostrando para você. Foi com base neste fundamento que estes homens começaram este movimento em nosso país. E veja aonde chegou, alcançando a minha vida, alcançando a sua vida. Você não acredita nestas evidências? Você não acredita que estas coisas sejam assim? Pois siga o conselho do apóstolo Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 6 ao versículo de número 8. Vou ler aqui para vocês, para que você possa fazer isso. Faça o teste se estas coisas não são assim. Faça o teste se a manifestação, se o dom de línguas não é uma realidade. Tiago, capítulo de número 1, versículo 6, ao versículo de número 8. Peça, porém, com fé, não duvidando,
porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Peça com fidelidade, com honestidade. Peça com verdade no seu coração. Não com o interesse de experimentar se é verdade. Não. Peça com convicção. E veja se não é ou não será uma verdade na sua vida, em nome de Jesus. E aqui eu apresento um ponto extremo, porque é isto que tem acontecido nos nossos dias. Deixaram de buscar, deixaram de pedir por estas coisas. É por isso que as mesmas estão deixando de existir, está se enfraquecendo. Os nossos anciões estão levando estes dons para o túmulo, porque os mais novos não têm interesse neles, não são treinados para buscá-los. Mas por quê? Porque simplesmente são influenciados por opiniões, por narrativas. E o que deveriam fazer de fato era examinar à luz das Escrituras estas opiniões, estas narrativas, e não fazes. Aí fico me perguntando, para que vale tanta inteligência, tanta sabedoria sobre determinados assuntos, quando no que se trata na preservação e na sua própria edificação são leigos. Então o que está acontecendo nos nossos dias? Estamos cheios de movimento. Temos movimentos para todos os gostos e fins. Todo tipo de movimento existe em nossos dias com facilidade, tragando muitos de diferentes formas. A questão é que todos estes movimentos existentes, eles têm que apresentar a prova física, ou seja, tem que haver manifestação. As manifestações têm que ser reais, físicas. Se você tem o dom de curar, você não pode simplesmente dizer que tem o dom de curar e não apresentar as evidências. Qual é a evidência do dom de curar? Que outras sejam curadas. A evidência tem que ser real. Então, se você segue um movimento, você tem que, por obrigação, identificar qual é a evidência deste movimento que você está seguindo. Se é um movimento da prosperidade, você tem que ser próspero. Esta é a evidência. Se este movimento é da saúde, você tem que ser saudável, porque é a evidência do movimento que está pregando que você vai ser curado, vai ser restaurado. Então as evidências têm que acontecer, porque é a prova final. Pois se você continua dando 10 para colher 100, ou dando 100 para colher 1000, e isto nunca aconteceu, deixa eu lhe dizer aqui, você acabou de cair num golpe, uma fraude, em uma mentira. Por quê? Simplesmente pelo fato de você não ter interesse de examinar estas questões à luz das Escrituras. Se você não tem este interesse, participe, pelo amor de Deus, de uma EBD perto de sua casa. Participe de suas células. Talvez você tenha seus motivos para não acreditar neste movimento pentecostal. Mas fique sabendo que este movimento pentecostal tem base sólida nas Escrituras Sagradas. E nós não estamos aqui para lhe provar nada, porque você tem a sua bandeira e a sua casa segue uma cartilha, ou seja, ela tem seus cremos. Então você não precisa dar pitaco nenhum na casa. Outra, construa, some na sua congregação, some na sua igreja, tome na sua bandeira, fortaleça os seus membros. O céu é um só, ok?
O céu é um só. Não venha com um negócio de partidarismo que não funciona. Uma hora esse negócio vai ter que diluir. O céu é um só. Aí você fica taxando que uma não vai, outra não vai, a sua que é a certa. Está na hora de nós revermos este conceito. Isso precisa mudar. Essa discussão, ela tem que mudar o alvo, o foco. Não é seus pares. A corrente do cristianismo não é seus pares. Qual é o foco? Fazer com que o evangelho cresça. É fazer com que o evangelho alcance novas vidas. Não seja pescador de aquário. Não seja pescador de aquário. Vamos para o alto mar. Vamos para os rios pescar. Vamos fazer uma coleta justa, usando as ferramentas próprias, as quais Cristo ortogou a cada um de nós. Ainda que eu diga, vamos parar com essa bobagem, não vai adiantar tanto, porque esta é uma discussão de séculos, de milênios. Ela vai permanecer sempre. Meu irmão, você que está nos acompanhando através deste veículo de comunicação, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu dislike se você não gostou do material, faça seu comentário, dê a sua opinião, diga onde precisamos melhorar, compartilhe o mesmo, mas você precisa fazer alguma coisa. Nós não podemos aceitar que você seja engolido por estes tão facilmente. Estamos fazendo aqui alguma coisa, estamos produzindo com a intenção de alcançar você. Talvez eu não consiga, mas outros farão, outros conseguirão. De qualquer forma, vamos estar nos movimentando aqui na medida do possível. Como nós conseguimos, vamos nos manter, vamos nos mexer. E tenho a certeza de uma forma ou de outra, vamos alcançar você. Em nome de Jesus Cristo. Vamos alcançar você e a sua casa. E mesmo que você não tenha a variedade de línguas, a interpretação de línguas, o dom de profecia, a operação de maravilhas, a palavra de ciência, a palavra de sabedoria, mas tem fé, meu irmão, isto já é o suficiente para você mudar uma montanha de um lugar para outro, pois a fé é uma das manifestações do Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo escreveu a 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Você já tem o suficiente. Não perca a fé, pois o justo viverá pela fé. Não perca a fé. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e a glória do nosso Deus. Isso é tudo. Glória a Deus.